Extensão. Extensão é uma dificuldade. Por que é uma dificuldade? Para mim foi uma dificuldade. Eu tive um projeto de extensão em parceria com o Laboratório de Arqueologia, que era para fazer material didático, pensando o conceito de cultura material e pensando como que a gente podia produzir um jogo didático para discutir história antiga, e no final a gente até abriu mão desse tema e ficamos mais no tema da arqueologia, porque aqui a gente tem estudos fortíssimos de arqueologia do Seridó, mas a dificuldade foi não só de execução do trabalho, mas também de trabalhar interdisciplinarmente, não com arqueologia, mas com sistema de informação, porque a gente, no final das contas, tivemos a ideia brilhante de fazer um jogo digital. Por que eu digo isso? Não pelas pessoas envolvidas. A minha avaliação crítica não tem a ver com as parcerias com os professores, com os alunos, com os cursos, não tem a ver com isso. Tem a ver com a correria que é atuar como professor universitário de graduação em qualquer campus, mas especialmente no campus do interior. Porque nós não fazemos só dar aula. É um sonho. Acho que o sonho do professor universitário seria, querido, você vai dar aula. É aula. Pesquise aula. Pensa só nisso. Aí você faz extensão. Mas não é só isso. A gente tem 300 reuniões, a gente tem aulas, obviamente, a parte prazerosa do processo, mas você tem cargos que você precisa mesmo. A dedicação exclusiva inclui isso. Você não pode dizer não quero. Você pode dizer não quero por um tempo, mas tem hora que você vai ter que querer. Então, a sua agenda fica extremamente lotada, onde a extensão bem feita é aquela que você está na universidade, que você vai para a comunidade, seja como for, no museu, numa escola, não sei o quê, onde a coisa aconteça de fato e a interseção, caminho do meio, seja construído por todos os agentes desses múltiplos horizontes, é difícil fazer. Então, eu parabenizo quem consegue fazer. Eu ainda não consegui. Eu quero, mas eu não deixo de tentar. Então, essa tentativa me fez perceber a minha dificuldade e me fez tentar pensar outras fórmulas, como essa, por exemplo, que você está fazendo. É extensão, esse projeto aqui que a gente está, é extensão, e que está sendo bem executado. Então, assim, uma das dificuldades que eu tive nessa trajetória, esse projeto especificamente foi em 2019, eu também estava muito nova na universidade, então ainda estava meio que me achando, então, enfim, ficou na memória, como algo que me trouxe essas lições e outras. Mas, de fato, uma atuação que eu consegui enxergar, que eu cresci e ajudei pessoas a crescerem, ajudei coisas importantes a acontecerem, foi o PIBID, indubitavelmente, que eu coordenei 2 editais. O PIBID mudou muito a minha forma de enxergar a docência, mas também a minha forma de enxergar a universidade e a importância da universidade para a comunidade. Então, ver a sala de aula como... E é isso que me encantou, né, de perceber como eu saí da educação básica muito recentemente, naquela época, né, em 2016. Eu tinha muita coisa na cabeça e eu via que o PIBID era um lugar onde eu podia dar testar respostas para os problemas que eu tinha identificado. Então, a extensão que o PIBID me permitiu fazer, e eu sou muito grata por isso, foi no momento em que eu estava repensando a minha prática, eu podia tentar bolar estratégias para os problemas que eu enfrentei em termos de conteúdo, em sala de aula, ferramentas para fazer um ensino de história mais palatável, mais interessante, mais atuante socialmente, eu pudesse testar com os alunos. Então, o PIBID foi grandão na minha trajetória nesses últimos anos, sabe? Ele foi fundamental para mim. Eu coordenei 2 editais, um edital e meio, né? E mais de 30 pessoas alunos passaram por ele. Então, fora os alunos da educação básica atingidos, e os colegas da rede básica também alcançados. Então, eu fico muito feliz por isso. E dessa atuação saiu um livro, né? Eu editei um livro com a experiência docente dos alunos, de alguns alunos que quiseram contribuir. Então, não é só uma marca institucional, como coordenação, mas também é uma marca intelectual, porque eu quis colocar na minha produção acadêmica o PIBID lá, sabe? De alguma maneira, como memória de tudo que foi feito. E eu me emociono sempre do PIBID. O outro cargo, então, foi a coordenação da licenciatura, né? Que foi
veio em decorrência também dessas reflexões que eu falei até agora, mas foi uma coordenação que, infelizmente, eu não consegui colocar em prática tudo que eu queria, porque veio a pandemia. E aí, o que eu queria colocar em prática? Eu queria tentar construir um espaço... eu queria construir três coisas. Primeiro, era uma relação mais próxima da instituição, em termos burocráticos, com os alunos, com os estudantes. Eu queria encurtar o processo das demandas. Eu queria que os alunos entendessem os processos que estão lá no regimento acadêmico, que estão lá nas normativas, e que eles nunca leem. E queria construir alguma coisa para que eles pudessem saber dos seus direitos e dos seus deveres. E quando viesse uma demanda, ele soubesse, por exemplo, que ele pode abrir uma reclamação para o professor na ouvidoria e que a coordenação precisa encaminhar, né? Enfim, eu queria que os processos fossem mais reconhecidos pelos alunos, né? E que eles vissem a coordenação como um parceiro nisso. Não que não vejam, mas eu via, chegava até mim demandas que eu percebi que isso precisava ser um pouco mais refinado. Outra coisa também que eu queria fazer, e que eu comecei a fazer, mas que depois eu acho que se perdeu, era fazer uma articulação, uma rede de articulação com as outras coordenações da licenciatura da universidade, não de um campus do interior. Porque, para quem não sabe, na universidade, na UFRN, tem a Cordelice lá, em Natal, que é uma coordenação que trabalha com as licenciaturas. Mas, então, acaba sendo um setor, vou falar um órgão, não sei institucionalmente qual é a autonomia que tem, mas um espaço de reflexão onde as questões das licenciaturas são tratadas. Então, problema de estágio, problema de formação, problema de parceria, você tem lá quem conversar. Aqui no SERES, até durante a minha gestão, não tinha uma cordelice, uma reunião onde a gente pudesse só conversar com os coordenadores das licenciaturas, dos problemas das licenciaturas, algo que não fosse pelos corredores, algo que não fosse porque eu te conheço, que você é meu camarada, algo que não fosse num CONSEP, num Conselho de Centro, num CONSEC, mas que fosse algo dedicado para a licenciatura e para os seus problemas. E acho que isso precisa melhorar para que a gente tenha uma licenciatura que ande no mesmo caminho, né? E práticas docentes, no que se refere à formação docente, que sejam ao menos alinhadas ou ao menos emparelhadas, né? Cada uma na sua, mas rumando numa mesma direção. E o terceiro ponto, e aí tem a ver com extramuros, né? A gente, de fato, ter uma relação melhor com as redes de ensino, né? Com a rede estadual, com as redes municipais, com as redes privadas. A gente não pode esquecer o que acontece nas escolas privadas, né? E muitas coisas acontecem nas escolas privadas, assim, em termos de sobrecarga docente, em termos de colocar estagiário para dar aula no lugar de um professor, em termos de desvalorização do currículo pelas apostilas. Então, quer dizer, a gente tem um caminho aí nas licenciaturas, regionalmente falando, como que a universidade ela pode ainda, de fato, estar muito entranhada. E por que eu digo isso? Porque quando a gente chegava com um projeto do PIBID, da residência, ou de extensão numa escola, falava, eu ouvi isso. Vocês estão chegando agora, mas cadê a universidade quando a gente precisa? Vocês lembram da gente quando a gente... lembra que uma escola existe quando vocês têm um projeto que tem que executar numa escola. E se não tiver um projeto para executar na escola? Então, não lembra que a gente está aqui? Então, isso me tocou profundamente. Então, assim, profundamente mesmo, porque eu falei, caramba, eu mudei de lado? Quando que eu mudei de lado? Quando que eu saí de uma professora que viveu tudo isso e que lamentava, que sofria, e passei a ser aquela professora da universidade que só chega quando precisa? O que aconteceu comigo nesse meio tempo que eu saí de um ponto e fui para o outro? Então... Eu olho isso, eu acho que o curso de História, eu acho que a minha trajetória no curso de História nesses últimos 8 anos, tá vendo, foi muito visceral, entendeu? Foi muito visceral. E quando eu olho para as minhas publicações, eu fico, tem só 30% disso, tem outro porcento que não vira texto, vira a construção do indivíduo, da indivídua, não sei, que eu sou agora, entendeu? Mas é assim que eu vejo essas atividades, como elas me tocaram.